Olá, pessoal, tudo bom? Está começando mais um Pode Estrelar, um espaço no Partido dos Trabalhadores para a gente conversar com candidatos e candidatas deste ano, da nossa eleição estadual. Hoje, o deputado Moisés Braz está aqui e a gente vai conhecer a trajetória dele, os mandatos dele e o que ele propõe para o próximo mandato. Moisés, muito obrigado por estar presente. Bom dia, Lívia. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né, gravando. Esse Pode Estrelar. E para nós sempre é uma honra, de fato, estar nesses espaços. Moisés, a gente lendo tua trajetória, vê que tu é agricultor, sindicalista. Então, para quem não te conhece muito, vamos falar desde do jovem de Massapê até chegar nos dias de hoje. Bom, eu sempre tive assim uma vida muito voltada para os movimentos sociais, né? Eu nasci numa comunidade por nome Riacho Fundo, no município de Massapê, e a minha origem de família muito humilde, família pobre mesmo, que viveram a vida toda da agricultura. E aprendi logo muito cedo, eh, por força, de fato, de muita exploração na produção. A gente morava numa terra, mas trabalhava em terra dos outros. Eu aprendi que era possível, sabe, a gente lutar e trabalhar, e eu comecei, certo, essa minha luta pelo movimento sindical, participando das pastorais sociais, né? Fui da Pastoral da Juventude, da SEB, militei no movimento de educação de base, e aí cheguei até o movimento sindical, via o Sindicato dos Trabalhadores de Massapê, onde eu tive a felicidade nessa luta sindical de ser presidente do sindicato, de ser coordenador de uma regional, já ligada à nossa federação, a FETRAESA, regional lá em Sobral. Na época era chamado de delegado regional, era 41 municípios naquela região norte, eu coordenei também essa regional, e a partir desse momento eu tive a felicidade de chegar aqui em Fortaleza, na FETRAESA, ser presidente da maior federação de representação sindical do estado do Ceará, que é a FETRAESA, a nossa Federação dos Trabalhadores. Portanto, a minha trajetória de vida ela foi voltada muito para os movimentos, né? Sendo de origem, repito, de família muito pobre, mas sempre pautei, certo, toda a minha vida na defesa, na construção coletiva, na representação sindical e na luta dos movimentos, principalmente os movimentos voltados aí para a igreja. Então vamos voltar só um pouquinho, que tu fez um resumo bacana e rápido, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo. A igreja, não só nas capitais, mas no interior também, elas têm muito essa capacidade de iniciar a vida coletiva das pessoas, né? Então, as SEBs, muita gente veio de lá. Na verdade eu comecei militando, sabe, a gente tinha um grupo, certo, de jovem que começamos a militar na PJMP, né, Pastoral da Juventude Meio Popular, que era muito também um grupo estudantil, e a partir daí a gente tinha um vigário lá, o pároco lá da paróquia era uma pessoa bem progressista para aquela época, né, isso lá nos anos, na década de 80, que foi inclusive quando nasceram todos aqueles que hoje estão nas lutas e tudo, que sofreram muito também a opressão. E a gente tinha um padre que era muito amigo, e ele começou, de fato, a puxar a gente para fortalecer mais esse trabalho com a juventude e entrar nas comunidades eclesiais de base do município, né? O padre João Batista Frota é um padre muito conhecido. Depois chegaram outros e deram continuidade, mas ele também deu um certo limite, sabe? Porque a igreja sempre fez isso, né? Ela apoia, ajuda, mas tem uma hora que ela bota um pouco ali o pé no freio. E foi quando ela, de fato, botou um pouco o pé no freio, que eu achei que, para o que eu sonhava, porque eu esperava, o que eu queria fazer em defesa dos trabalhadores da agricultura naquela época, e a luta naquela época era uma luta bem diferente. Naquela época a gente lutava para pagar uma renda digna, certo? Para ter uma moradia digna. Muita gente morava com as famílias, hoje ainda tem muito, mas já diminuiu a grande maioria, morar com a família, ter uma casa. E aí eu vi que só na igreja a gente criava um grau de conscientização, a gente fortalecia, a gente organizava, a gente reunia, mas eu precisava algo mais. E foi aí que eu passei a militar no movimento sindical e tive, de fato, essa passagem pelo movimento sindical, e eu acho que foi muito importante. Inclusive, eu entrei no sindicato lá do meu município em 86, em 87 já queriam que eu disputasse uma eleição no sindicato, aí eu não disputei eleição, e quando foi em 90 eu fui candidato a presidente do sindicato, já com chapa única. De lá para cá o grupo que a gente lidera está coordenando o sindicato até hoje. Nossa. Então a gente vê que essa luta sindical, né? Quem está nos movimentos, o que importa mais é a constância, né? Então Isso. você nunca parou de estar ali disposto a estar na luta coletiva. Então, mas me conta um pouco, por que que queriam que tu fosse candidato
Então, é porque tu, querendo ou não, já representava meio que o grupo. Na verdade, pela essa passagem, né, dos movimentos da igreja, né, pastoral da juventude, movimento de base, as SEBs, né, eu fiquei uma pessoa muito conhecida no município, né? O município é um município pequeno, mas era um município muito bem organizado. E a direção do sindicato, naquela época, era uma direção que era muito parada, não ajudava, não construía, certo? Tinha uma relação muito forte naquele momento com o poder público do município, né, com a prefeitura, e a gente tinha muitas áreas de conflito de terra naquele período. Os anos 80 sempre foi marcado pela luta pela reforma agrária e pelos conflitos de terra. E lá, no município lá de Massapê, a gente, pelo menos umas 5 comunidades tinha conflito de terra. E eu fui, certo, apoiando essas iniciativas, presente, numa certas vezes a igreja até pedindo para ter um pouco mais de cautela, né? E foi aí que já o pessoal disse, não, Moisés, eu acho que tu tem que ser o nosso representante do sindical, mas eu achei que ainda não tinha conhecimento necessário, estava com pouco tempo no movimento sindical e terminou, eu não fui o candidato, mas a gente teve uma chapa, perdendo naquela época 72 votos, um companheiro, nosso militante, chamado Adalto Clarindo, grande companheiro, que sempre lutou pela reforma agrária, hoje está lá, continua a luta, assentado a reforma agrária hoje lá no município de Chorolimão, e aí 3 anos depois, aí digo, não, agora, certo, o Adalto disse, não, Moisés, o candidato tem que ser você, todo mundo quer, e aí o pessoal que estava na direção do sindicato não tiveram mais como organizar uma chapa, e quando foi, em 90, eu já fui eleito do movimento sindicato. Só fiquei um mandato, porque depois já fui para essa regional lá da FETRA-S, lá em Sobral, aí o escritório em Sobral, e depois já vim aqui trabalhar em Fortaleza, e de lá para cá continuo hoje, certo, sindicalista, trabalhando e defendendo a luta dos trabalhadores e a agricultura familiar. Muito bom. Então, naquela época que você era do sindicato, qual é a diferença que você percebe da proximidade do Estado, né, do governo do Estado, da Assembleia, naquela época e hoje? Hoje tem mais programas que chegam para os sindicalizados, para os cooperados, porque você passou também pela gestão, né? Você, no executivo teve essa experiência também. Então, na tua visão, na tua experiência, o que é que tu pode comentar sobre isso? Não, naquela época, na verdade, a gente não tinha nada do Estado, né? A gente não tinha nada do Estado. Naquela época foi criado o Projeto São José, que é um projeto do Estado, né, que foi criado no governo do Tasso na época, né, que já foi um pouco mais na frente, mas foi já nos anos 90. Mas nos anos 80 a gente não tinha nada, não tinha um sindicato que representava, que lutasse pela gente. A gente não tinha qualquer política pública de Estado, sabe? Qualquer coisa que chegava no município era puro assistencialismo e chegava por intermédio de um deputado, alguém, mas no município de Massapê sempre foi marcada por uma cultura e pela uma disputa política de 2 grupos, sabe? E quando um grupo estava no poder, tentava levar, mas levava por seus apadrinhados. As comunidades não conseguiam praticamente nada. E as comunidades de Massapê eram muito organizadas. A SEBS era muito organizada no município de Massapê, mas você não via a presença do Estado. Você não encontrava política pública, você não via projeto. As comunidades não tinham nenhum sistema de abastecimento d'água, a grande maioria não tinha eletrificação, porque a eletrificação veio inclusive a partir do governo do Lula, né, do Luz para Todo. As comunidades não tinham estrada, mas o povo era muito firme, muito organizado. Foi aí que a gente fez toda essa luta e a gente percebeu que era preciso, né, a gente lutar por mais política pública. A gente nem tinha um pouco, talvez, de noção de saber como era, aonde era que a gente de fato ia chegar nesse processo, mas o certo é que o Estado era muito, certo, ausente das famílias, não se manifestava para levar benefício, e a gente terminava, de fato, muitas das vezes, correndo atrás mesmo das igrejas, do movimento sindical, e a gente não tinha, antes de eu chegar lá, não tinha apoio no município, nem tinha apoio na estadual. Política pública era um sonho, né? Mas era um sonho ainda muito distante, né? A gente não tinha certeza, sonhava, a gente sempre começou a pensar, idealizar o que a gente queria, mas a gente não tinha certeza se chegaria ao que estamos hoje, se conquistaria, certo, algumas conquistas ou não, porque era muito distante naquele momento. Certo. Para quem está um pouco mais fora desse ambiente do campo, né, do ambiente do sindicalismo, do cooperativismo do campo, o que é que a gente perderia no campo se não houvesse os programas, por exemplo, hoje, de uma gestão do Elmano, que já vem ali Cid, Camilo, a Isolda chegou a ser governador ainda, e o governador Elmano. O que é na prática, né, para quem está um pouco por fora? A gente vê trator,
a safra, quais são os benefícios que o desenvolvimento agrário, por exemplo, pode levar para o interior, para um estado como o nosso? No interior, o desenvolvimento no campo chegou muito a partir, certo, do primeiro governo do presidente Lula, né? Foi aí que o Lula criou política pública que começaram a chegar no interior, certo? Aquelas, por mais simples que fosse, mas vamos falar aqui, certo, das famílias que não tinham água, né? E aí ele começou a construir as cisternas, né, de placa. Por que que a cisterna de placa ela é muito importante? Porque a cisterna de placa, além de ser construída para aquela família que precisa, né, armazenar sua água, ela também gerava emprego, ela gerava recurso no comércio, porque o pessoal comprava os materiais de construção no comércio, então é toda uma cadeia que dava sustentabilidade. Foi também no governo do Lula que começou a aparecer também a política da energia, que essa é uma política, inclusive, de muita reconhecimento das famílias, porque imagine uma família, certo, ter energia, e naquela época era um bico de luz para chegar na casa, para a pessoa poder, quem podia comprar uma geladeira, certo, ou coisa parecida, então, mas começou a aparecer, e foi aí que o movimento sindical, o movimento social, as igrejas começou a lutar e começou de fato a pleitear outras conquistas que era o sonho que a gente começou lá nos anos 80 e foi, certo, cada vez mais alimentando que podia se tornar realidade. E nós tivemos a felicidade, é claro, que a partir de 2006, aqui no Ceará, com o governo do Cid, né? Depois com o governo do Camilo, e agora, passando pela Isolda, e agora com o governo do Elmano, várias dessas políticas públicas em parceria do Estado com o governo federal, a gente teve muitas conquistas, e são inúmeras conquistas mesmo que a gente teve, certo, nesses governos que a gente vem apoiando. Mas a grande conquista foi a partir de a gente eleger um presidente nordestino, retirante, né, que conhecia, que passou por muito sofrimento, muita dificuldade, como passa os nordestinos e as famílias mais simples do Brasil de um modo geral. Então foi aí que a gente começou, de fato, a olhar e conseguir as conquistas. E aqui no estado, certo, eu era presidente daqui da FETRAES, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará, e o Cid, sabe, estava pensando em ser candidato. Na época, ele com o Veveu, inclusive é o pai da nossa companheira, Luísa Sela, que é aí candidata a deputada federal. O Veveu era nosso advogado lá no município, eu conheci muito o Veveu, e um dia eu conversando com ele, o Veveu foi e disse, mas aí vamos bater um papo com o Cid. Levamos o Cid na FETRAES e nós se comprometemos. Chamamos todos os nossos coordenadores, diretor da FETRAES, olha assim, nós temos disponibilidade de andar esse estado e fazer campanha para ti, que era também situação que o movimento sindical não fazia ou fazia muito pouco. Porque o movimento sindical também não achava que o movimento sindical não pode entrar na política, sindicalista não pode se envolver, e esse foi um erro e foi, certo, uma quebra de paradigma que quando eu cheguei na FETRAES eu também consegui chamar o pessoal e disse, olha, se a gente pode até não concordar, mas se a gente quer melhorar a qualidade de vida, certo? Abaixo de Deus, eu acho que tem que ser pela política que a gente tenta melhorar, de fato, a qualidade de vida. Chamamos o Cid e eu propus para ele, assim, nós temos disponibilidade, porém tem um pedido para lhe fazer. Se você ganhar o governo, você cria aqui no estado a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, porque o Lula tinha criado o ministério lá em Brasília, né? Já pontuado um pouco isso para desenvolver o campo, e ele foi isso. Se eu ganhar, eu honro esse compromisso. E ganhou, e aí nem criou, transformou, pegou toda a estrutura da Secretaria de Agricultura que tinha no estado do Ceará e transformou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário com um sistema, que hoje é um sistema muito organizado, que perpassa na Secretaria a questão, certo, de fazer a regularização fundiária, a titulação de terra, né, comprar terra, que é no IDACE, organizar toda a produção e comercialização, que é com a CEASA, e fazer o trabalho de apoio e assistência, que é a EMATES, que essas três entidades são vinculadas, né, ao sistema SDA, e ele deu todas as condições, fez esse trabalho, e aí começou a aparecer, de fato, as políticas principais, começando, olha, Cid, que tal a gente tivesse, em primeiro momento, assistência técnica para os trabalhadores? Se a gente começasse a trabalhar alguns projetos na área produtiva, se a gente
tivesse ter uma iniciativa aqui de apoiar as cooperativas, as associações, de começar a discutir uma política de comercialização dos produtos da agricultura familiar, e ele foi muito importante dessa construção. Em seguida, o Camilo veio e deu continuidade, porque o Camilo foi o primeiro secretário de Desenvolvimento Agrário nessa transformação, quando o CID transformou a secretaria numa secretaria para cuidar do desenvolvimento do campo, da organização da produção. Quem era o secretário? O Camilo, né? Depois, o Camilo foi eleito deputado, não voltou mais para a secretaria, foi para a cidade, mas continuou o governo do CID, e depois o Camilo foi o próprio governador e continuou fortalecendo. Foi aí que apareceu a ideia da gente trabalhar a mecanização agrícola, né? E hoje é uma das política que está consolidada no estado do Ceará é a mecanização agrícola, e mecanização agrícola, certo, hoje adequada à realidade dos trabalhadores, que em primeiro momento a gente comprava tratores, né, de grande porte, depois foi comprando trator, certo, mais adequado à realidade, e hoje nós inclusive trabalhamos com tratores e com motocultivador, porque o motocultivador é uma máquina menor que entra onde não entra o trator, que serve para beneficiar o setor de hortifruti, que beneficia uma mandala, um PIMP, e tudo isso aconteceu, e aí nós começamos a desenvolver essas políticas públicas. Depois nós ficamos 6 anos com uma situação muito difícil, né? No desgoverno federal, tudo era bancado pelo governo do estado, pelo governo do Camilo aqui, né? O CID teve o governo da Dilma, né, que ajudou. O Camilo, que foi governador, não teve, de fato, essa oportunidade, pegou 2 anos da Dilma, que a Dilma não teve segundo governo, depois 6 anos desse desgoverno que aconteceu, depois veio a Isolda, e agora o Elmano, né, que é o nosso governador, ele passou, de fato, a fazer mais investimento, fizemos de investimentos só para a agricultura, só para comprar mecanização agrícola, mais de 85 milhões, no total de investimentos são mais de 1 bilhão em recursos de tesouro e em recursos de projeto, que a gente consolidou empréstimo com o Banco Mundial, com o FIDA, enfim, mas hoje a gente tem consciência de que a vida de um homem, de uma mulher, da juventude, no campo, na zona rural, é bem diferente, porque eles têm, de fato, hoje, já política pública, tem incentivo para quem produz, aonde comercializar, tem assistência técnica e tem a garantia que a mecanização agrícola chega no interior para diminuir a força de trabalho, e hoje nós estamos, inclusive projetos de minha autoria, a gente estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais esse trabalho e essa dignidade daqueles que produzem alimento saudável, para abastecer a mesa do povo cearense. Pessoal, quem não anotou aí a linha do tempo, fica aí um histórico da secretaria, né, no estado do Ceará. E aí eu vou falar 2 coisas, né? Primeiro que entrar no site da secretaria é muito legal, porque você vê muitas imagens emocionantes da entrega, né, dos equipamentos, de como vocês trabalham. Até a questão da semente, sabe? Assim, quando eu fui estudar, né, eu não sabia que a gente tem uma tradicionalidade em relação ao banco de semente, às casas de semente, a questão do leite. Então, tudo isso é tratado lá na secretaria. E eu queria agora que tu me falasse o seguinte: os governos que a gente vem apoiando, que são do nosso campo democrático, né, do PT, do campo de esquerda, eles também permitem que essas políticas se mantenham, mas se modernizem, né? Então, não dava para o Elmano chegar aonde chegou sem ter essa continuidade. Então, eu queria que tu falasse da nossa chapa, falasse teu número e falasse da importância da Alesse e da Câmara Federal terem deputados e deputadas que vão sustentar, né, esse projeto, propondo leis, acompanhando, fiscalizando e tudo mais, explicar como é o mandato de um deputado. Ok. Bom, antes de entrar nesse ponto específico, falando ainda da SDA, quando você fala aí de fato dos projetos principais, né, que é muito importante, essa política do Hora de Plantar é uma política que a gente entrega sementes, né, e a gente faz um investimento. O governo todos os anos faz um investimento. Isso já vem de outros governos, não foi só no nosso governo, mas a gente tentou adequar a realidade, fizemos um estudo de todas as casas de semente que tem no estado do Ceará e aprovamos uma lei, a lei da semente crioula, que agora permite, sabe, essas casas de semente tão organizadas, possa produzir semente e possa comercializar nesse programa do Hora de Plantar, né? Que é a conhecida semente crioula, que é uma semente adequada a cada realidade, a cada tipo de solo, e isso eles dominam muito bem. No interior, né, você é do Cedro, você deve ter acompanhado,
mesmo sendo bem jovem, sabe que o pessoal selecionava a semente, né? O milho era na espiga, o feijão era na base, tem tudo isso. E essas casas de semente, elas fortalecem muito isso, para se livrar de qualquer contaminação de agrotóxicos na semente. E isso a gente fez um estudo, aprovou uma lei e agora pode ser comercializado. E é um programa muito importante que faz um grande investimento. E o programa em si, além de entregar semente, nós temos uma outra política pública que é de acordo com o governo, que é do governo federal, que é o Garantia Safra, que alguém chama de fato a política, certo, do Garantia Safra, eles tratam como que fosse de fato um seguro, né? Porque você faz uma parceria, produtor, prefeitura, estado e união, né? Cada um dá a sua cota parte, a gente cria um fundo e quando a gente perde a safra, ou por excesso de água ou por seca, esses trabalhadores que estão no programa são beneficiados. Aqui no estado do Ceará, esse ano mesmo, né, nós já beneficiamos 173 municípios, um investimento, certo, superior, certo, a 230 milhões nesses municípios. Cada município varia de 400 a 1.000 produtores receber, o valor de R$ 1.200, é muito pequeno, mas para quem de fato perdeu uma safra, isso já é um aporte muito importante. Portanto, esse é muito importante. O outro ponto que você pontuou aqui, eu acho que a importância, sabe, de você eleger parlamentares que tenham, de fato, esse compromisso. Eu, de 2015 até agora, né, passei 8 anos como deputado, 3 anos e 3 meses como secretário de Estado, e agora voltei para a Assembleia, mas nesses 8 anos que eu tive diretamente lá na Assembleia, eu pude perceber, certo, 3 questões que eu acho importantes. A primeira dela é que é muito difícil, né, eleição, e um trabalhador, uma pessoa pobre, negro, mulher, chegar na Assembleia. Certo? Existe ali, certo, já toda uma estruturação parlamentar, existe toda essa questão da questão social e econômico, né, que a política não é para negro, não é para mulher, não é para trabalhador, a política é para quem? Para médico, para advogado, para empresário, e isso eu pude perceber que quando você chega na Assembleia, você encontra boa parte dos meus colegas parlamentares que são desses ramos, mas que ali dentro, de fato, você, mesmo sendo na minha condição como trabalhador, se você tiver uma boa assessoria, se você tiver coragem de fazer a pauta, de fazer esse debate, você consegue muitas conquistas. Eu consegui, na Assembleia, criar o marco legal da agricultura familiar. Chegando na Assembleia, não tinha leis que protegesse o campo, e hoje tem. Se você quiser lei para discutir a questão da agroecologia, para discutir as escolas família agrícola, para discutir uma grande conquista, eu vou até falar dela especificamente, que eu acho que é importante, para desenvolver a questão da política na área da proteção social na zona rural, a sucessão rural, o semente crioula, certo? A lei Wilson Brandão, que é de regularização de terra para os trabalhadores, isso eu fiz todas as leis como indicação. Tive a felicidade, claro, de ter um governo, que foi o governo do Camilo, e hoje o governo do Elmano, e isso se tornou hoje política pública para os trabalhadores, certo? Porque eu sempre pautei toda a minha trajetória de trabalho na Assembleia voltado para essa pauta do desenvolvimento do campo. Isso é muito importante. E tive apoio, claro, dos colegas e muitas das vezes até de deputados que não concordam com a minha linha ideológica, mas por ser um projeto estratégico, a gente teve, de fato, na grande maioria, votação, inclusive, por unanimidade. Esse é um primeiro passo que é importante, ou seja, lutar para que a gente tenha um parlamento, para que a gente possa ter deputado que conheça a realidade, que represente verdadeiramente o seu povo e que não faça campanha no período eleitoral buscando o voto, todo mundo tem que buscar, mas depois esquece do povo ou não sabe, se for eleito, o que vai representar, o que vai defender na Assembleia. Porque também eu pude acompanhar, isso é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, eu acompanhei no meu primeiro, no segundo mandato, e agora, nesses 3 meses lá, eu ainda não vi deputado subir na tribuna para fazer uma fala, para partear, para apresentar uma proposta, e eu acho que esse tipo de parlamento, certo? Ou parlamento não, esse tipo de parlamentar, ele não ajuda na construção. Esse foi um outro ponto que eu acho que é importante destacar. Bom, é muito importante que um parlamentar, para poder defender, certo, os direitos da classe trabalhadora, seja ela qual for o ramo, ele tenha lado. Ele tem que se posicionar, né? Ou ele é da situação ou ele é de oposição. E quando ele é de oposição, ele tem que fazer a oposição responsável. Porque você fazer oposição, fazer falácia, certo? Não apresentar proposta, isso é muito, certo,
uma prática da política, isso não ajuda. E quando você é de situação, você também não pode ser de situação, certo, com os olhos fechados. Você tem que apresentar propostas, tem que dialogar com o governo, mas tem que reconhecer os avanços que o governo tem. E os nossos governos aqui do estado do Ceará, nestes últimos 20 anos, têm avançado demais a organização da produção, a luta das mulheres, questão da segurança pública, a saúde, a educação, a questão ambiental é fundamental, né, que eles têm trabalhado muito e têm feito com que o que é mais importante, tem sido um estado, de fato, muito municipalista, dialoga muito com os municípios, com os prefeitos do município, e tem uma pauta muito direcionada ao programa de governo que eles apresentam no período eleitoral. E é com essa pauta que eu acredito que a gente vai ter que fazer essa grande construção agora nessa eleição, né? Por que nessa eleição? Porque nós não podemos retroagir. Não há possibilidade nenhuma de você olhar pelo retrovisor e dizer, não, sabe, eu estou olhando aqui há 10, 20 anos atrás, era muito melhor. Agora, é preciso que a gente conheça a história para exatamente propor quais são os avanços que a gente espera daqui para frente. E eu acredito que aqui no estado do Ceará e no Brasil, a gente tem que estar muito unificado para dar continuidade a esse projeto, a defesa da democracia, o respeito às liberdades, mas deixar muito claro que nós não temos nenhuma perspectiva se a gente voltar ao passado. E voltar ao passado é voltar àqueles que durante 6 anos, quando governaram, acabaram com o Brasil, inclusive acabaram com o Ministério, inclusive o Ministério das Mulheres, né, dos negros, do desenvolvimento agrário, né, entre outros, o Ministério de Meio Ambiente. Então, não dá para a gente voltar a isso. Então, nós precisamos estar muito, mas muito mesmo consciente que nessa eleição a gente precisa apoiar a reeleição do presidente Lula, né, o presidente que olha, que cuida do povo, que conhece a realidade e que tem feito muitos investimentos, e eu acredito que vai fazer muito mais nas políticas públicas e no papel do Estado. Não tem como aqui no Estado, por tudo que tem feito, pela continuidade do governo que vem dando, certo? Aperfeiçoando cada vez mais, a gente pensar na possibilidade de não dar maior vitória que o Elmano, certo, teve na passada e vai ter agora nessa eleição, por toda a política que ele constrói, pela forma dele ser leal, verdadeiro, aquilo que ele acredita, ele se posiciona muito claro, aquilo que ele não acredita, ele tem coragem de dizer, faz o enfrentamento e garante, sabe, que o Estado tenha se desenvolvido, certo, muito mais. Aqui e ali você encontra alguém, sim, mas a questão da segurança, a questão não é nacional, é internacional, nós temos problema, certo, e tem que ver na segurança enquanto nós não tiver toda uma construção, certo? De um sistema que vai pelas polícias, pelo Ministério Público, pela Justiça, sabe? Nós vamos ter muita dificuldade. Isso aconteceu no mundo todo e não é aqui, mas eu acho que ninguém fez tanto pela segurança, o tanto que o Elmano fez, ninguém fez tanto pelo Estado do Ceará, pelo desenvolvimento do campo, pela agricultura familiar, portanto ele é muito digno, certo? Da gente de fato apoiar e ele ter direito à reeleição, e eu acredito que nós vamos conquistar uma grande vitória aí com o nosso governador Elmano. Bom, para a federal nós precisamos eleger bons deputados, né? Hoje o Lula, qualquer projeto que ele vai discutir com o Congresso, primeiro ele tem que mediar com o Centrão, né? Isso é vergonhoso. Um presidente para poder... claro que na política você dialoga política 24 horas, mas ter que mediar mesmo, né? Os cabas para poder liberar qualquer recurso, pede uma emenda, pede para liberar as emendas dele, pede para fazer isso ou aquilo. Isso é muito ruim na política, mas a gente sabe que é assim. Nós não temos hoje voto suficiente para apoiar os projetos do presidente Lula, e essa eleição de deputado federal ela é fundamental. Agora tem que votar em deputado que começa com 13, minha gente. Sabe? Com 13, porque tem muita gente aí que agora também, certo, tá abraçado com o Lulinha, né, com o nosso presidente Lula, com o governador Elmano, mas na hora que a gente precisou dos votos deles, já agora nesse governo, votaram contra a gente. Esse pessoal tem nome e endereço, portanto, se a gente quer continuar com o governo do Lula, um governo forte, organizado e com condição de trabalhar, tem que votar nos candidatos que começam com 13, tem que ser os candidatos do PT, né? Eu sei que tem muitos partidos que são aliados, que apoiam o nosso governador, né? O governador Elmano, que apoia o Lula, mas a grande maioria dos deputados do Estado, dos 22 que a gente tem aqui, quando a gente precisou dos votos dele para apoiar, inclusive, política pública para o nosso Estado, teve boa parte deles que não votaram e agora estão dizendo que não é Lula, e é mesmo, sabe? Porque o Lula, certo, é o maior cabo eleitoral, certo, para você ter sucesso eleitoral, mas a gente tem que escolher aqueles que vão estar com o governo do Estado do Ceará e com o governo federal, e os candidatos têm que ser os candidatos que começam com
013. E por último, né, nessa questão eleitoral, eu mais uma vez vou disputar uma eleição. Sou deputado, estou no terceiro mandato, né? Fui até uma certa vez achando que não seria a hora de eu disputar um mandato federal, e eu acho que essa hora vai chegar, mas não era agora. Agora é a hora de, mais uma vez, estar como deputado na Assembleia, onde tem muitos projetos que eu preciso dar continuidade, projetos que a gente indicou e que ainda não foi consolidado como política pública, e eu, de fato, estou muito confiante que a gente vai conseguir o apoio dos trabalhadores, do comércio, da saúde, da educação, dos trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, que é meu ramo de atividade, e que a gente vai estar, certo, vitorioso nessa eleição, né? Porque eu acredito muito no trabalho que eu fiz, no que eu sou capaz de fazer e nos projetos que a gente tem ainda, que precisa dar continuidade para desenvolver o campo, para garantir certa questão da agroecologia, para fortalecer cada vez mais a questão do meio ambiente, para fazer uma luta em defesa, principalmente das etnias aqui no estado do Ceará, a luta das mulheres, a questão da agricultura orgânica, né? Da agricultura também aqui, que hoje a gente trabalha muito, né? A periurbana aqui da Fortaleza e de outras metrópoles, e é por isso que eu, mais uma vez, estou aí nessa luta, né? Deputado estadual Moisés Braz, com o número 13333, né? Esse é o número que vem desde o primeiro momento. Eu gosto do 13333, até rima, né? Mas nós estamos aí muito firme para a gente fazer esse trabalho, se Deus quiser conseguir mais um mandato parlamentar para dar continuidade a essa luta, para apoiar o Lula, para apoiar o Elmano, para apoiar o nosso projeto, para garantir desenvolvimento do campo, a organização da produção, e é por isso que mais uma vez eu estou nessa luta, certo, com o número, Moisés Braz com o número 13333. Homem bom de discurso, viu? Aula. Essa conversa foi uma aula. Gente, ó, então, para a gente finalizar, eu quero agradecer a participação do deputado Moisés Braz e dizer que, realmente, se a gente quer diversidade, Moisés Braz na Alesse, de novo, né? Para continuar tudo que ele já falou, e que defender o campo é também defender mulheres, crianças, jovens que estão lá com escolas em tempo integral, com institutos federais, né? Então, quando ele defende o campo e a agricultura, ele está defendendo a cidade como um todo e a permanência até das pessoas nos seus territórios. Então, obrigado, Moisés. Quem quiser pegar o material do Moisés, eu estou vendo que é um outdoor aqui, o adesivo dele tem número de todo mundo, dá para levar como colinha no dia da votação. Isso. Pega vários e guarda um para ir votar no dia, né? E se tiver alguma dúvida de como defender mandato Moisés e os mandatos da nossa chapa, vai lá no Instagram, dá trabalho pro pessoal da comunicação e pergunta: eu quero responder assim, eu quero defender o projeto. E aí pergunta lá como falar, porque às vezes o discurso de um político ou de alguém da comunicação é mais organizado, né? A gente não sabe como é que defende, mas pede lá no direct. Todo mundo tem acesso hoje em dia às redes sociais. É isso. Eu, muitas das vezes, quando eu tenho uma atividade no interior, agora já atividade política, né? Porque a gente já pode, de fato, pedir voto, fazer tudo, mas eu ia muito, antes de eu fazer qualquer pedido, eu sempre fazia um pouco de apresentação e pedia o pessoal para consultar minhas páginas, que é muito bom a gente dizer o que fez, né? Para depois dizer o que a gente está preparado e quer fazer depois. Então, quando a gente olha, né, que esse já fez mesmo, é verdade, porque também o eleitor hoje está muito mais consciente, eu sei que as políticas, todo dia que passa, ela fica cada vez mais disputada, e é importante que o eleitor, principalmente a juventude, que se comunica muito bem, né, aí nas nossas redes sociais, possa acompanhar, possa formular opinião, que é dessa forma que a gente precisa. Quero, de fato, agradecer mais uma vez a você, certo? A essa iniciativa do Partido dos Trabalhadores de criar, de fato, esse pod, para que a gente possa, de fato, apresentar proposta, fazer debate, fazer a discussão e levar até o eleitorado que todos os dias, né, estão conosco, que fica acompanhando, mas tem pouca oportunidade de se encontrar, de conversar, de olhar olho a olho com o candidato, e essa é uma oportunidade que o PT está dando. Portanto, gratidão, muito obrigado, e eu espero que a gente possa voltar outras vezes para falar de alguns projetos específicos, que é muito importante para a gente continuar, certo, levando até o nosso povo cearense, quais foram as propostas, os projetos, e como é que a gente pretende continuar, se a gente tiver a oportunidade e o voto suficiente para continuar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito obrigado. Com certeza vai ter. Danilão, foi bom, foi, né, esse episódio? Tenho certeza que ele amou, porque SDA é um tema, um eixo forte da nossa cidade, nosso estado. Valeu, Moisés. Até dia 4, viu? Rumo à vitória. Tchau, gente. Rumo à vitória.